Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Para começar o primeiro vídeo, eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha experiência com quadrinhos, né? Que esse vai ser um canal sobre quadrinhos. Começando que eu tô lendo quadrinhos faz mais ou menos 1 ano e meio, por aí. Aqui tá um pouquinho da minha coleção e bom, tenho me divertido muito, tenho lido até o momento só DC Comics, então ainda tô nessa fase de descobrimento desse primeiro nicho e, enfim, mais pra frente, quem sabe, a gente acaba expandindo e explorando outras editoras, enfim. O vídeo de hoje é um quadro que eu quero nomear como Pilha de Leitura e eu vou comentar aqui sobre alguns dos quadrinhos que eu li nos últimos meses aí, né? A ideia é tentar trazer sempre os mais recentes, mas como esse é o primeiro vídeo, enfim, né? Eu acabei escolhendo alguns aqui que eu li recentemente e gostei bastante e espero que vocês gostem e vamos lá. Antes de começar falando sobre o primeiro quadrinho que eu escolhi aqui hoje, queria só adiantar que eu não sou especialista em nada, sou só um fã, tenho me divertido muito lendo e gostando cada vez mais como um hobby. Caso eu fale alguma besteira aqui, podem deixar aqui nos comentários pra gente, enfim, trocar essa ideia, entender certinho o que eu errei, o que eu não errei, trocar conhecimento e criar alguma coisa mais legal, né? Então, o primeiro quadrinho que eu escolhi aqui pra falar hoje é nada mais nada menos que Absolute Batman, né? E aqui a gente tem uma releitura desses personagens, desse novo universo, né? E aqui, esse aqui foi o primeiro publicado pela Panini, que é o Batman, né? Que é um dos mais sucessos, né, que teve, né? Em questão de vendas e tudo mais, então assim, né, não tinha como começar por outro, né? E bom, minhas primeiras impressões aqui, cara, eu gostei bastante. É muito divertida a história, assim, tu fica muito... Parece uma parada muito promissora, assim, de tipo, caramba, isso aqui vai ser muito legal. Então, dá vontade de tu ficar lendo cada vez mais. E é muito divertido. Uma das primeiras coisas aqui que tem que falar é que, aqui, né, o Batman ele não é um milionário e tudo mais, né? São detalhes, né, da história que a gente acaba descobrindo logo no início. Então, aconteceu algumas coisas diferentes. Ele ainda tem a mesma essência do Batman, né? Do Batman convencional. Só que tem algumas coisas um pouquinho diferentes ali, mas ele ainda tem as suas motivações ali, um trauma também. A coisa mais legal aqui, pra mim pelo menos, foi a questão do combate ali, as partes de luta e tudo mais. O traje dele parece que tudo é utilizável, assim, sabe? Tipo, tudo, até pelo contexto ali, né, que ele não é, como ele não é um milionário e tudo mais, ele é um engenheiro e ele que tem a parada dele mesmo de fazer meio que o traje e tal. Então, assim, isso fica muito maneiro, assim, tipo, nas lutas, assim, quando aparece, assim, então, assim, tudo parece que é utilizável de alguma forma, e isso é muito dinâmico, assim, na hora da batalha, e ficou bem divertido, assim, o quadrinho. Esse primeiro volume aqui já contempla, né, o conteúdo dele, é o 1 e o 2, né, que saiu lá nos Estados Unidos, então vão ser, o período desse quadrinho vai ser a cada mês sim, mês não, digamos assim, não alternado. E daí eles vão lançando de 2 volumes nesse único encadenadinho aqui. De coisa ruim, cara, que eu vi nisso daqui, tá? Pra mim, eu não gosto muito dessa lombada aqui, lombada de grampo. Ainda mais pra botar na estante, coisa do tipo, eu não acho muito que fica muito legal. Eu prefiro se fosse uma lombadinha assim, sabe? Mas tudo bem, isso aí é um gosto pessoal meu, então não necessariamente é uma coisa negativa, né? Mas pra mim, eu não gostei muito. E a periodicidade, cara, eu acho que se fosse todo mês eu acho que seria um pouquinho mais legal, sabe? Porque, tipo, todo mês tu vai conseguir ler um pouquinho da história. Por mais que seja já 2 volumes aqui, tu vai lendo uma cartada só, né? Ou então que se fosse, fosse como normalmente eu acho que eles fazem, né? No universo Ultimate, inclusive, a Panini publica isso. Eles publicam um a cada 6 meses, e daí já é um encadenado um pouco maior, com os 6 volumes, né? Então eu acho que, não sei, na minha opinião, acho que fica um pouquinho melhor, sabe? Do que um mês sim, um mês não. Tipo, ou é todo mês, ou tipo, espera um pouco mais e daí ganha um volume um pouco maior, né, de conteúdo, né? Então, eu acho que essas são as minhas considerações desse quadrinho aqui, muito legal. Recomendo muito para quem quer começar a ler, porque tu não precisa saber de nada,
tem o evento, né, do Absolute, mas tu não, até o momento, pelo menos, tu não, no começo aqui, tu não precisa saber disso, do que acontece, o que deixou de acontecer. Tu só precisa saber que é um novo Batman de um outro universo e pronto. E daí tu começa a ler isso com tudo que tu vai precisar saber vai estar aqui, entendeu? Então, é isso. Bora pro próximo. O próximo que eu vou estar falando aqui é Batman e Superman, Melhores do Mundo. Não tô falando de um volume específico, né, porque é uma série, se eu não me engano, é mensal que ela sai. Então aqui é o volume 22, 24, 25, 26 e 27, né? Que daí fecha uma historinha ali principal, né? Acho que, se eu não me engano, né? Porque faz um tempinho que eu li, mas se eu não me engano começa no 22, que aqui tem uma anual, e daí começa a história nessa anual, e daí depois continua essa história no 24, 25, 26 e 27, que é a sequência normal, né? Sobre a história, sobre esses quadrinhos aqui em si, né? Esse packzinho aqui, digamos assim, né? É muito divertido. Claro, né? Não é nada muito sério e tudo mais, é mais bobinho mesmo, mas no final das contas, quadrinho de herói meio que é um pouco pra isso, né? Então, eu achei muito divertido. Foi um presente de um amigo meu, ele que me recomendou isso aqui, então acabou sendo um pouquinho mais especial pra mim ler isso aqui. O que eu achei muito bacana, enquanto eu vou tentando mostrar aqui as capas, pelo menos, né? Então, basicamente é uma aventura ali do Batman e do Superman, envolve alguns outros personagens, como o Robin, o Jimmy Olsen, né? Os Duendes da Quinta Dimensão. Então, sempre quando tem esses personagens da Quinta Dimensão, né? O Batmirim, o Mid-Split, eu acho que os principais são esses dois, né? Então, sempre é uma parada muito... chega a ser divertido, né? Porque é uma parada que quebra muito a tua imersão ali numa história mais, enfim, meio que séria, digamos assim. Pra mim foi uma experiência muito divertida de ler a história em si, né? Tem algumas piadas também que acontecem ali, né? Eles acabam usando isso pra fazer, tipo, umas piadinhas, quebrar um pouco aquela, tipo, meio que furar a barreira, né? De quebrar a parede, assim, né? Então, tem umas piadinhas aí que me marcou muito foi do Gavião Negro, que, enfim, né, comenta ali sobre umas questões ali do Gavião Negro e que aconteceram, né, acho que mais ou menos nos anos 2000 ali. Então, que foi um problema ali do personagem, de saber qual que era a origem, qual que não era, quem que era o verdadeiro, qual que era de qual terra, enfim, né, uma bagunça. E daí acabou fazendo uma piadinha sobre isso, eu achei muito maneiro. É muito divertido, eu acho que vale muito a pena, para novos leitores principalmente, né, porque é uma revistinha barata. E, enfim, tem os dois personagens principais, né, que é o Superman e o Batman. E é divertido, assim, não tem muito o que fazer, né? Tipo, não faz muito parte de alguma coisa muito grande, mas também é muito, muito, muito legal, assim, de acompanhar. Pra mim, o único problema dessas edições aqui é o fato dela ser mix, né? O que é um mix, pra quem não sabe? Quando eles misturam, tipo, sei lá, vou dar esse exemplo aqui, né? Aqui tem o Batman e o Superman, que é como se fosse a história normal, né? Então tem aqui a edição que saiu lá fora, que é o 25, e junto disso tem uma anual, a anual de 2024. Então, tipo assim, eles fazem meio que esse mix, assim, de misturar duas coisas que não necessariamente são... Por exemplo, o que eu falei antes do Absolute Batman ali, era o 1 e o 2, da mesma coisa, de uma continuidade só. E aqui não necessariamente é. Então, isso, quando tu tá lendo, tu pega pra ler, tipo, por exemplo, as primeiras ali tu acaba nem se portando, assim, porque tu lê, beleza, é isso aqui. Daí tipo, quero continuar a história, daí tu vai ler a próxima, tipo, tu leu a metade do quadrinho, a outra metade é outra coisa, que não tem nada a ver, sabe? Então, acaba quebrando um pouco a tua imersão ali, da história em si, tu querer continuar lendo aquele conteúdo, acompanhar o que vai acontecer, e daí tu pega, tipo, e não é, entendeu? Daí no caso, eu particularmente, eu pulei, acho que dessas 3 últimas aqui, eu pulei as histórias que estão em segundo aqui, tem algumas aqui ó, por exemplo, aqui tem o DC Cybernetic Summer 1, tipo, não tem nada a ver, sabe? E eu acho que isso acaba estragando um pouco essa edição, né? Porém, agora acho que mês que vem, eu não sei exatamente quando é que sai,
mas eles vão resetar a numeração, né? Então essas aqui, ó, por exemplo, a última aqui tava 27, mas acho que já tá na 30 e pouco, né, atualmente. E eles vão resetar para o número 1, e junto com esse reset do número 1, eles vão mudar um pouco a edição. Então a edição vai aqui, ó, aqui o preço sugerido tá de R$ 22,90, a edição vai cair acho que para R$ 10, R$ 9, alguma coisa assim. E vai ser só uma história. Então, tipo, vai ser só uma historinha só. Então, qualquer coisa, tipo assim, por exemplo, vai ter os melhores do mundo, edição 29. A próxima, teoricamente, vai ser a 30, mas caso eles acabem publicando outro conteúdo no lugar da 30, daí tu pega e, não quero ler isso aqui, então eu vou pular, vou comprar só a outra, sei lá. Então, ajuda nisso também, principalmente nessas aqui que são mais curtinhas mesmo, sabe? Então, enfim, essa daqui vai ficar muito melhor porque vai ser mais barato, vai ter só o conteúdo específico, então achei muito positivo essa mudança que vai ser feita aí nas próximas edições que estão para sair, né? E o próximo quadrinho vai ser esse daqui, que é o Legião dos Super-Heróis Antes das Trevas, né? Que é o volume 1 de 2, então tem esse volume, tem mais um, que eu ainda não tenho e não li, e daí tem um evento que é a Trevas Eternas, né? Acaba que achei um pouquinho difícil de ler isso aqui, porque no começo ali já são histórias meio soltas, assim, né, dos personagens e tudo mais, e da equipe, né, e tem várias coisas que meio que aconteceram ou estão acontecendo, e às vezes tu não conhece o personagem, eles falam de tal pessoa e tu não entende quem que é, sabe? Pelo menos eu, como um novo leitor, digamos assim, né, ainda mais nessa equipe, foi o primeiro material que eu li deles, acabei ficando bem perdido, mas assim, eu acho que apesar disso ser um pouco ruim, depois que tu dá uma insistida ali, tipo, tu insiste em ler ele, tipo, não, vou terminar isso aqui, acaba sendo recompensador, porque no fim, mais pro final ali, tem uma parte que é isso aqui, ó, que é Secrets of the Legion of Superheroes, do 1 ao 3. Enfim, é um arcozinho ali de três capítulos, e eles são... acontece algumas coisas ali, e enquanto está acontecendo essa coisa, né, para não ficar dando spoiler, eles têm alguns flashbacks, tentam relembrar de como é que surgiu a Legião, como é que cada personagem ali, cada legionário acabou entrando na Legião e coisas do tipo, e isso é bem divertido para tu conhecer esses personagens, né, que são bem interessantes. Outro ponto negativo, não tem muito material desses personagens aqui, né? Eu acho que atualmente acho que nem deve ter mais nada deles, né, sendo publicado, não tenho certeza, mas não tem mais material, sabe? Pelo que eu sei, que tem disponível para comprar nesse momento, seja tipo esse aqui, o volume 1, 2, e daí o evento das Trevas Eternas e acabou. E, tipo, daí tu não tem mais nada para poder ler desse personagem. Isso eu acho um pouco ruim, né? Porque é bem legal. Foi bom que eu acabei insistindo um pouco, eu li meio quebrado, assim, eu comecei a ler, daí eu falei, pô, não tá rolando muito, daí eu parei, fui ler outra coisa, voltei depois, e daí acabou que fluiu bem melhor, sabe, dessa forma, lendo aos poucos, não tentando pegar e ler tudo só. Pra mim foi uma sensação muito nostálgica, porque eu conheci esses personagens, né, na animação que teve, né, no desenho que tinha, que era a Legião dos Super-Heróis. Então, vários personagens que aparecem aqui, mais ou menos metade, pra tu ter uma noção de como é que é a coisa. Eu acabo conhecendo lá no desenho, então isso aí me ajudou também um pouco a não ficar tão perdido, a entender quem que era esse personagem, o que ele fazia, enfim, coisas do tipo. Então, isso eu achei bacana, mas o que eu achei meio triste assim, mas isso é uma coisa minha, né, porque eu tava nessa expectativa por causa do desenho, é que eu pensei que eu ia ver algumas coisas que tinham acontecido no desenho, entendeu? E não é o caso. A impressão que eu tive das coisas que tu vai lendo aqui descobrindo é que tudo que tu via na animação, tudo que tu assistiu na animação foi antes disso daqui. Então, tipo, foi bem antes, né? Tipo, aqui os volumes, ó, aqui começa no 260, primeiro volume. Então, tipo assim, 260 é coisa pra caramba, né? Então, provavelmente foi bem antes, assim, que aconteceu as coisas, sabe? Tipo, até alguns personagens ali que aconteceram algumas coisas com eles, que não... personagens até que morreram e mostram ali, né? Então, assim, são coisas que eu queria ler isso, entendeu? Tipo assim, eu tava... óbvio que eu não sabia, nem pesquisei pra saber se era isso ou não. Queria ler por causa que eu gostava dessa equipe, mas
mas me despertou esse interesse em querer entender como é que aconteceu o que estava lá na animação nos quadrinhos, entendeu? Porque a gente sabe que é um pouco diferente, né? É uma adaptação e tudo mais. Então, me despertou esse interesse e daí eu acabei quebrando um pouco a cara porque não tem, né? Não tem disponível no Brasil pra gente. Talvez no aplicativo, enfim, na internet encontre em inglês ou coisa nesse sentido. E o último quadrinho que eu separei aqui hoje, para esse vídeo, não é bem um quadrinho, é um ônibus, que é o ônibus da Mulher Gato. Esse tijolão aqui. Então, bom, minha experiência lendo esse aqui, cara, foi surpresa total. Vou tentar tirar aqui a jacket para mostrar um pouco a capa. Que eu particularmente acho essa capa aqui muito mais bonita do que o que tem ali, né? Mas tudo bem. E assim, vou ficar evitando mexer aqui muito, que é um negócio muito grande, daí acaba lá ele, né? Vou evitar ficar mexendo muito aqui, porque como o ônibus é muito grande, daí eu fico com medo de acabar estragando ele pelo próprio peso, né? A minha experiência foi muito boa, gostei muito desse ônibus. Eu li ele muito rápido, porque tu começa a se envolver ali com o que está acontecendo e tu lê muito rápido, caramba, já li isso tudo. E tu fica até meio surpreso quando tu lê, assim, que tu vai comendo o material, né? Tipo, eu não tava esperando. Aqui é um material que tu consegue conhecer muito a personagem, tu descobre muita coisa sobre ela. Inclusive, esse traje preto, né, que normalmente a gente vê em filme e coisas do tipo, foi aqui que teve a origem desse traje. Então, logo no começo ali, ela acaba utilizando esse traje. Antes disso era um roxo, né, que é um clássico também. E aqui, cara, a gente conhece a Mulher Gato não como uma vilã ou como uma personagem dependente do Batman, né? A gente vê ela como uma anti-heroína, digamos assim, né? Porque é o que ela é no final das contas, né? Ela só que por um lado um pouquinho mais heroína, só que sem a ética de herói, né? Então, assim, se precisar matar, ela não vai ficar, tipo, com remorso em relação a isso. E ela tá tentando defender a região dela de Gotham, que é a zona leste, se eu não me engano. E a gente conhece ali ela fazendo algumas amizades, criando tipo um grupo ali dela para poder ajudar essa parte da cidade e tudo mais. Envolve muito a máfia de Gotham, que é muito legal também. Tem um personagem específico ali do Batman que acaba sendo um vilão para ela também, né? Então acaba tendo vários confrontos em relação a isso. Tem algumas aparições do Batman, mas assim, são bem mais tranquilas. Então, assim, de forma geral, muito legal. Tu acaba tendo uma visão muito boa, né, da personagem. E assim, no começo tem esses desenhos que são um pouco mais, não sei explicar, mas tipo um pouco mais cartoons, assim. Então, eu acho que combinou muito legal, assim, quebra um pouco a seriedade da parada, mas ao mesmo tempo, enfim, eu não sei explicar, mas pra mim foi uma parada muito legal, assim, tipo, esse desenho um pouquinho diferente do comum e, enfim, junto com as histórias e o roteiro do Ed Brubaker. Apesar de ser um material um pouco mais caro e se tu tá muito interessado em conhecer essa personagem, vale super a pena, tá? Porque, por mais que às vezes tu ache assim, pô, Mulher Gato, não sei o que, mas é muito legal mesmo. Que não tem nada de negativo nisso aqui. Eu achei, tipo, perfeito isso aqui, material muito bom. Mais pro final do material, a gente tem aqui um pedacinho, que é um evento do Batman, na verdade, que é o Jogos de Guerra, se eu não me engano. É alguma coisa que tá rolando em Gotham de forma geral, né? Então envolve vários personagens. E aqui tem um pedacinho que envolve a Mulher Gato, né? Deixa muito interessado em tu querer ler isso aí, o evento como um todo, né? Apesar de não ser específico da Mulher Gato, mas desperta esse interesse, pretendo comprar também, se acabar não esgotando e der tempo, né? Parece um evento bem maneiro e aqui mostra a participação dela, né? Então achei muito bacana também, mostra a interação dela com o Batman, como que ela ajuda a resolver também as coisas, então muito bacana, vale muito a pena. Então, galera, chegamos aqui ao fim. Esse foi a minha lista que eu separei para esse primeiro vídeo. Enfim, pretendo trazer outros vídeos também com outras leituras, né? E quem sabe aí a gente consegue ficar acompanhando, né, as minhas leituras mais atuais com o lançamento dos vídeos. Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like, já se inscreve aí no canal para ficar acompanhando os próximos vídeos.
deixa um comentário aí enfim, do que achou do vídeo, do que dá pra melhorar nesse vídeo, né? Meu primeiro vídeo, então com certeza tem coisas que eu errei, coisas que dá pra melhorar, enfim, qualidade e tudo mais, de forma geral. E, bom, deixem sugestões aí também de outros vídeos que dá pra gente fazer aqui em relação a quadrinhos da DC, que é o que eu tenho lido, né? E eu acho que vai ser muito legal ter essa interação aí com vocês. E é isso, obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui e até o próximo.